Seja bem-vindo à nossa sexta e última palestra de hoje no Congresso VetSign Business 2020, com a palestrante Renata Arruda, mentora do Direito VET Oficial, com o tema: será que basta ser bom tecnicamente? Hoje, essa exposição é para você que provavelmente nunca ouviu falar sobre esse tema. Médico veterinário, será que basta apenas ser bom tecnicamente? Essa pergunta a gente vai responder ao longo dessa palestra de hoje. E, claro, vou precisar que vocês colaborem com o raciocínio para que vocês entendam se basta ou se não basta apenas ser bom tecnicamente. A ideia é que vocês tenham o menos possível aqui de aula de direito, porque olha só quantas lives vocês devem estar aí perdendo, a gente está sempre com muitas informações o tempo todo. Então, eu quero que isso aqui, a gente passe uma informação jurídica, uma informação ética relevante para você, mas de uma forma leve, de uma forma fácil, para que você, pelo menos, seja introduzido a esse assunto, e para quem nunca me ouviu pela primeira vez, da forma mais didática possível. Então, esse hoje é o meu objetivo. E para quem não me conhece, meu nome é Renata Arruda, eu sou advogada, eu trabalho hoje na prevenção jurídica, basicamente, o meu trabalho principal é na prevenção jurídica do médico veterinário, das instituições, dos hospitais, das clínicas. Eu sou especialista em direito médico pela Escola Paulista de Direito, especialista em direito da medicina pela Universidade de Coimbra, especialista em direito civil, processual civil e direito processual grandes transformações. Mas muito do que eu vou passar para vocês hoje, das informações que eu vou trazer hoje, óbvio que esse conteúdo que a gente vai adquirindo de bagagem técnica, de bagagem de doutrina, de leis, ele é importante. Mas muito do que eu vou falar aqui hoje vem da experiência que eu tenho adquirido ao longo desses anos, e vocês vão entender por quê com os exemplos que eu vou trazer e com as formas práticas de lidar com esse tema tão importante que é saber o que mais você precisa ser além de ser bom tecnicamente. E para complementar a minha apresentação, eu não posso deixar de falar deles, que eles são hoje, assim, o motivo pelo qual eu escolhi falar sobre direito médico veterinário, sobre essa forma de eu implementar esse trabalho de uma forma pioneira, né, de uma maneira pioneira hoje no Brasil. Eles são os meus animais, é claro, a vida inteira eu tive animais, desde a infância, desde que eu me entendo por gente, mas eles são aqueles animais que a gente pode dizer que são meus, que não eram dos meus pais, e essa aqui é a vida, ela hoje está com 15 anos, vai fazer 16 em outubro, a Sofia faleceu em 2017, o Nino faleceu ano passado, a Naná é uma que, para quem não tem um Instagram, vocês vão ver que ela se submeteu a um procedimento cirúrgico tem 15 dias, e esse é o Tom, todos são idosos, mas um dia essa foto aqui vai estar vazia de vida, né, infelizmente, porque eles têm um tempo curto conosco, mas eles são o motivo pelo qual eu escolhi fazer isso, o motivo pelo qual talvez eu saiba muita parte técnica relacionada ao assunto de vocês, e o motivo pelo qual também eu passo uma visão além da jurídica, a visão do cliente, do que o cliente espera de você. Isso é muito importante, e isso eu considero, às vezes, o ponto principal do meu trabalho, um ponto diferencial pelo qual eu consigo expor para vocês aqueles momentos ou aqueles fatores essenciais, não só jurídicos, não só éticos, não só ligados a exposições que a gente vai ver em rede social, mas aquilo que o seu cliente espera de você como profissional, como um bom profissional que a gente, cliente, quer de você. Para a gente responder se será que basta apenas ser bom tecnicamente, a gente precisa passar por alguns passos. E os primeiros passos são algumas perguntas que vocês devem estar se questionando e que eu preciso que você se questione. As relações continuam as mesmas? E vocês vão entender que tipo de relações eu estou me referindo. Se sou bom profissional, por que eu estaria em risco? Sou bom profissional, mas eu preferia lidar apenas com os animais. Será que tem problema? Essas três perguntas vão construir a resposta ao título dessa exposição de hoje. E eu peço perdão aqui para quem já me ouviu falar, para quem já assistiu minha palestra, porque eu faço questão de contextualizar o médico veterinário que não conhece a respeito dessa resposta. As relações continuam as mesmas? E eu trago isso em toda a palestra, é uma construção minha. Isso é essencial para que a gente consiga entrar no tema direito médico veterinário,
para que a gente consiga trazer uma ideia de prevenção jurídica, prevenção ética para a atividade de vocês. Eu não posso deixar de falar disso, porque isso é extremamente importante. Você precisa se contextualizar com o mundo de hoje, um mundo que não é mais o mesmo. Eu pergunto para vocês, a gente tem hoje, dentro das residências, no Brasil inteiro, mais animais do que a gente tinha antigamente? Será que esse fator, hoje, de termos mais animais nas residências, é o motivo pelo qual vocês estão cada vez mais demandados judicialmente, cada vez mais demandados no conselho, cada vez mais o cliente expondo vocês, ou criticando vocês, ou falando mal do serviço de vocês? Será que o fato de termos mais animais, ele é o fator preponderante para essa realidade? Preciso que vocês pensem, construam esse raciocínio comigo agora. Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Onde dormiam os animais na década de 70, na década de 80? Aonde que esses animais dormiam para a gente poder construir esse raciocínio? Na década de 70, na década de 80, era comum, não que fosse regra, mas era muito mais comum que a gente encontrasse os animais dormindo do lado de fora de casa. Essa é uma realidade. Eles dormiam fora. E hoje, aonde que eles dormem? Na nossa cama. Essa foto aqui é vida real. Eu sempre trago a vida real. Ela seja boa ou ruim, eu trago vida real para as nossas exposições, para as palestras. E é isso aqui que importa para a gente, a vida real. Menos teoria e mais vida real. Essa aqui é a Sofia, que faleceu. Esse é o Nino, que faleceu. Estou aqui com essas três que não dormem mais na cama, porque já são muito idosos. Só o Tom, claro, que um bom gato com 10 anos ainda é muito jovem. Isso mudou. Isso, de fato, é uma realidade. Isso, de fato, vocês conseguem ver melhor do que eu na atividade de vocês que isso é latente, isso é evidente, isso vocês veem todos os dias. Esses animais hoje, eles têm o próprio acessório, o próprio tênis, o próprio óculos, a própria roupa. Eles dormem com os nossos filhos humanos, que assim como eu também tenho. E eles têm até a própria festa de aniversário. Esses animais hoje têm leis que autorizam a entrada deles em hospitais para ajudar diretamente na reabilitação de pessoas, de crianças que estão ali internadas, que estão doentes. Olha a importância desses seres. Eles hoje, a gente tem estudos que comprovam como eles colaboram aí, liberando hormônio para pessoas que estão em estado depressivo, principalmente idosos. Eles são muito importantes nessa cura, né, no início dessa cura dessas pessoas em estado depressivo. E eles têm também hoje um cenário muito peculiar, que eles têm a guarda compartilhada num local que a gente jamais pensaria existir. A gente vê hoje guarda sendo compartilhada e essa decisão acontecendo numa vara de família, onde a gente decidia sobre a guarda de crianças. A gente hoje vê essa realidade aqui. Adultos, casais, disputando a guarda desse serzinho aqui. E, além disso, isso aqui é um fato novo, eu faço reemissão aqui a dia do médico veterinário, uma querida Lara, que me cedeu essas imagens do Instagram dela, pediu autorização. Esses animais hoje, eles têm o próprio Instagram. Quando que a gente ia pensar nisso, sei lá, em 10 anos atrás? Eu conheço pessoas da minha idade que não têm Instagram, mas eu conheço animais que têm. Como que vocês vão ignorar essa realidade para a gente começar a falar de proteção e prevenção? Não tem como. Eu preciso falar disso com vocês antes de iniciarmos qualquer debate, qualquer assunto jurídico. E que, de novo, confirmo aqui que vai ser menos jurídico possível para ficar bem didático, ilustrativo que eu quero trazer para vocês de informação. Mas quem cuida desses animais no final? Nesse mundo que mudou, nesse mundo onde o cliente tem o Instagram e o cachorro dele também tem. Só para servir de exemplo, eu já tive que me movimentar, juridicamente falando, para conter o excesso de uma cliente de vocês que estava difamando o profissional na rede social dela e também na rede social do cachorro. Então, isso hoje é assim, inimaginável. A gente não pensaria que isso chegaria a esse ponto, mas chegou. O mundo mudou e daí vai mudar mais. Por quê? Esse cachorro aqui, o gato, enfim, qualquer outro animal de estimação, não é apenas um animal de estimação na vida de muitas pessoas. Eles hoje representam um membro da família.
Eles são mais importantes, talvez, que aquele membro da família de verdade, humano. E vocês precisam entender que são vocês os responsáveis pela assistência a esse animal. Que o que mudou não é o número de animais que temos em residências. O que mudou é o relacionamento entre o homem e o animal. Esse relacionamento hoje é um relacionamento de mãe para filho, de pai para filho, na grande maioria das vezes. Eu não gosto de ficar repetindo isso, mas é só apenas para não generalizar, porque, claro, tem gente que não trata assim. Mas a grande maioria trata assim, e você deve querer que trate assim. Porque quanto mais entendermos os nossos animais como membros da nossa família, de nossas famílias, mais a gente vai buscar o melhor veterinário. Mais a gente vai querer você, que é bom, que estudou, que tem todos os títulos do mundo. Mais a gente vai buscar o bom profissional. Mais a gente vai atrás do especialista para cuidar daquele problema difícil de resolver no meu animal. Mas, ok, eu acabei de falar, a gente vai atrás do bom profissional. Será que mudou só isso também? Será que mudou só esse relacionamento entre homem e animal? Não mudou mais nada? Será que o cliente de vocês continua o mesmo? Será que o cliente de vocês não lê bula? Não fica questionando você a respeito do remédio que você está dando? Será que o cliente de vocês não tem uma característica diferente de um cliente de 20 anos atrás, de 10 anos atrás? Porque a grande maioria que deve estar assistindo a palestra são pessoas jovens. E o jovem já chegou nesse mundo da informação, nesse mundo digital, o mundo que eu não cheguei. Mas eu hoje garanto que, como cliente, eu sou essa tutora, que vocês chamam de tutora, de responsável por animal, que eu prefiro dessa forma, aqui. Eu sou essa cliente aqui que vai se informar, que vai ler, que vai buscar entender o que está acontecendo com o animal, mais do que com o pediatra. Eu faço isso com os meus animais, sempre fui assim. E tem provas disso de amigos meus veterinários no Rio de Janeiro. Sempre fui uma grande curiosa relacionada à medicina veterinária. E isso me tornou uma cliente curiosa, uma cliente questionadora. E o seu cliente também é assim. Aliás, a gente tem um top 5 de clientes problemas, clientes que representam problemas para vocês, médicos veterinários. E o número 1 são os advogados. Eles são, por natureza, questionadores, então vocês têm que tomar cuidado com eles, porque eles vão questionar além da conta e você precisa ter essa resposta. O número 2 é o médico, depois vem o enfermeiro, depois vem o psicólogo, e a gente tem o veterinário também como um cliente que pode questionar você mais do que você imagina ou mais do que você deseja. Então, esse cliente, além do relacionamento dele com o animal dele que mudou, esse cliente, ele também mudou. Hoje ele é bombardeado de informação tecnológica. Ele é bombardeado de informações a respeito de tratamentos, a respeito de procedimentos, a respeito de segundas opiniões. Ele hoje tem o Google. E quem nunca pesquisou algo no Google? Que atire a primeira pedra. A gente faz isso. Eu faço isso. O cliente de vocês também faz isso. E eu preciso que vocês digitem no Google a seguinte frase ou a seguinte pergunta: como processar um médico veterinário? Vocês vão se impressionar com o que vocês vão encontrar. Tem pessoas que estão instruindo, e isso não está errado, é a busca pelo direito dessas pessoas que acham que tiveram esse direito violado. E tem pessoas que ensinam a esses clientes, os clientes de vocês, a processar vocês. Porque, de alguma forma, ele está insatisfeito. E o Google serve para isso. Então, não podemos esquecer que o mundo que você vive hoje, o mundo que você está sujeito hoje ao seu serviço, ao seu trabalho, esse mundo mudou. Esse mundo é um mundo diferente, onde esse ser aqui, ele é um filho, ele representa um membro da família, e esse cliente aqui, ele é um cliente informado, um cliente instruído, na grande maioria das vezes. Óbvio que existem clientes que são diferentes, a gente vai falar disso um pouco hoje, mas esse cliente tem informação, esse cliente vai te questionar, esse cliente vai vir muitas vezes com um artigo pronto na sua mesa, com a técnica pronta para você aplicar, e você precisa estar preparado para esse cliente, porque se você não estiver preparado para esse cliente, as chances de você se aborrecer, as chances de você ter problemas com esse cliente são grandes, e é isso que a gente precisa evitar. Então, a gente já pode começar
a fazer ou a responder, a construir a resposta da segunda pergunta. Mas se sou bom profissional, por que eu estaria em risco, né? Essa é a resposta que a gente vai construir. Para que vocês que não se considerem bons, deem mute nessa palestra e não precisa assistir. Mas me faz um favor, chama aquele seu colega que é bom, que se acha bom e sabe que ele é bom. Eu preciso desse profissional hoje aqui. Porque você que ainda não é bom, você tem um outro caminho antes de chegar aqui. Não que você não possa ouvir, mas você tem um caminho mais importante do que saber de prevenção jurídica. Você precisa saber ser bom. E para isso você tem aí uma infinidade de lives, uma infinidade de informações na internet, que você precisa ser bom. Por quê? Porque é seu dever, é sua obrigação ser bom. Hoje eu quero falar para o profissional que é bom e acha que ele não tem risco, porque ele é bom. Será que isso é verdade? Será que basta ser bom tecnicamente na sua atividade? Vamos lá. Hoje eu quero falar com você que é bom. Com você que é mais do que bom, convenhamos, é ótimo. Você é muito bom, você é excelente profissional. Você trabalha muito bem na sua atividade. E você me questiona, eu faço tudo, eu tenho vários títulos, não tem mais parede para os meus títulos. Eu estudei, tenho X horas de residência, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer como profissional, no meu dever, na minha obrigação de ser bom. E aí, o que eu preciso saber? Eu tenho risco ainda envolvido na minha atividade? À medida que eu faço tudo, eu dou o meu melhor como profissional, tecnicamente falando? Primeiramente, vocês precisam entender quem é o bom profissional, a que tipo de riscos vocês estão suscetíveis. E o primeiro risco, normalmente isso aqui é uma teoria que existe em direito médico, mas eu criei uma nova, tá? O primeiro risco que vocês têm em toda atividade, seja bom, seja ruim, mas lembrando que a palestra é para o bom profissional, para o ótimo profissional, vou voltar aqui na cara dele, é ótimo profissional. No risco número 1 é o risco de você ser processado. Vocês já vão entender que tipo de processo. Você tem esse risco 1, de você ser bom e ser processado. E existe o risco 2, que está aqui, que é o risco de ser condenado. O risco 1, por isso que é importante nesse risco 1, de você ser processado, a importância de um trabalho preventivo, da mudança cultural na cabeça de muitos veterinários, ou quiçá nos profissionais da saúde, de um trabalho preventivo implementado, efetivamente na instituição, na atividade de vocês. Para quê? Para que você não seja processado. Mas há garantia disso? Não. Então, você foi processado. Aí, o risco 2 é você evitar ser condenado. Aí, é importante você, obviamente, ter uma boa defesa, claro, e aí isso aí é um assunto para uma outra palestra. São vários elementos importantes aqui para chegarmos a uma não condenação. E o risco 3, criado por mim, por quê? Porque tem muito, e talvez seja mais grave. Eu digo talvez porque a gente não pode afirmar as coisas com 100% de certeza, mas que é muito provável que esse risco aqui seja bem pior que esse risco aqui da sua condenação, que é o risco de exposição em rede social. Exposição o quê? Difamação, calúnia, injúria em rede social por parte do seu cliente. Por quê? Porque aqui a gente não tem como controlar. E o que eu já vi de pessoas aqui, reféns desse tipo de mídia, de post, de cliente, não daria para contar. São muitos clientes que ficam reféns muitos clientes meus e veterinários que ficam reféns de clientes de vocês, os clientes como eu, porque o cliente usa a rede social como uma arma. E aqui a gente perde o controle. Por quê? Porque pode haver, em uma semana, um número de compartilhamento capaz de acabar com a carreira de vocês, como já aconteceu em alguns locais, com algumas pessoas que eu conheço. Não que um processo ou vários processos não gerem um desgaste muito grande na vida do profissional. Gera. Isso aqui é incontroverso. Vai gerar. Só que aqui ele tem uma potência de causar um problema muito maior do que você ser processado ou ser condenado. Aqui muita gente fica sabendo do que aconteceu
e o que é pior, há um compartilhamento sem saber o seu lado da história, sem saber se é verdade. E, às vezes, até o próprio conselho, quando o conselho vai fazer um desagravo público, uma semana depois, já não dá mais tempo de remediar. É importante que, nesse momento aqui, aconteça o que a gente chama de gerenciamento de crise dentro da instituição. É muito importante que a gente haja rápido para evitar que dissemine essa notícia negativa e caluniosa, difamatória do profissional. Então, o bom profissional está livre disso? Não. Ninguém está livre disso, do risco 1, do risco 2 e do risco 3. Por quê? Porque o profissional pode se ver ali no meio de um processo civil, um processo ético e um processo penal diante de uma única conduta dele. O bom profissional, por exemplo, que realize uma cirurgia e que, por acaso, o cliente, e aí eu não quero adiantar o que eu já vou falar agora, esse cliente entende que não aconteceu aquilo que ele esperava. Então, o cliente, por causa da sua conduta, ou seja, da sua cirurgia, do seu procedimento cirúrgico, ele vai, processa você aqui, num processo civil, num processo ético e num processo penal. São 3 processos independentes que podem acontecer ao mesmo tempo. Isso aqui não é desgastante para um profissional? É claro que é. O bom profissional está livre disso? Não está livre disso. Vocês vão ver, agora eu vou falar um pouquinho, se o risco é maior ou menor do bom profissional, mas que ele não está livre dessa realidade hoje. Lembrando que se seu cliente ele é informado a respeito da parte técnica, ele também é informado a respeito da parte jurídica. Para ele agir é muito fácil, basta digitar no Google. E aí, gente, o que é uma outra realidade é que é muito fácil processar alguém no Brasil e é muito barato também. Então, isso acaba facilitando essas demandas contra os profissionais médicos veterinários em razão da não compreensão do cliente ou em razão da compreensão do cliente sobre um eventual erro. Então, é importante que vocês entendam isso, porque, no final, o que a gente espera, agora a cliente falando, o que a gente espera de vocês, médicos veterinários, é que vocês tenham diligência, que vocês sejam bons de verdade. Para quê? Para evitar ao máximo a responsabilização civil. Lembra do processo civil? É isso aqui que a gente quer que você não tenha. Com a sua diligência, é menor o seu risco de sofrer uma responsabilização civil. Isso é verdade. E a responsabilização civil, ela se forma como? A partir de uma conduta sua. Lembra da cirurgia? Uma conduta dolosa ou culposa. Vamos esquecer o dolo, porque aqui eu não estou trabalhando com a ideia de que algum profissional teve a intenção de machucar ou de causar dano ao animal. Mas vamos trabalhar com a conduta culposa. Que seria isso? Uma conduta onde você não teve a intenção de causar aquele dano, mas esse dano aconteceu. E a responsabilização civil precisa do quê, então, para se formar? Dessa sua conduta, do dano, precisa do dano e de um nexo de causalidade, que é o liame entre a sua conduta e o dano. Esses 3 elementos precisam andar juntos para que você seja, eventualmente, responsabilizado na esfera civil. Além disso, a gente também tem que falar da esfera ética. O conselho de vocês, para isso, vocês precisam conhecer a Resolução 1138, que é o Código de Ética de vocês. Eu acho que a grande maioria que conhece, ninguém ignora que esse Código de Ética é importante, é extremamente relevante que vocês conheçam as normas, e eu não teria como aqui, em uma palestra de 1 hora ou menos, da gente aqui esmiuçar todo o Código de Ética, muito menos sobre responsabilidade civil. Para quem fez pós-graduação em Direito Médico, sabe, isso aí é 6 meses sobre um mesmo assunto. Então, a gente precisa aqui falar o básico, um resumo para vocês, que vocês entendam que vocês podem ser responsáveis numa esfera civil, também na esfera ética. E eu trouxe aqui algumas normas, mas que o profissional bom provavelmente já sabe disso, sobre os deveres éticos da atividade dele. E eu destaquei alguns que o bom certamente faz, que é aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício dos animais, do homem e do meio ambiente. Artigo 6º, inciso 6. Exercer somente atividades que estejam no âmbito de seu conhecimento profissional. O profissional bom sabe disso. Ele não vai atender os dentes ou vai haver um tratamento odontológico num cavalo se ele não acha que ele tem conhecimento técnico suficiente para isso. O que ele vai fazer? Ele vai encaminhar. O bom já sabe disso. E o artigo 9º, inciso 1, o médico veterinário será responsabilizado pelos atos que, no exercício da profissão,
praticar com dolo ou culpa, respondendo civil ou penalmente pelas infrações éticas e ações que venham a causar dano ao paciente ou ao cliente e, principalmente, praticar atos profissionais que caracterizem imperícia, imprudência e negligência. Lembra quando eu falei da culpa? Quando a sua conduta é culposa? A sua conduta culposa é justamente quando você age com imperícia, imprudência ou negligência. Isso aqui normalmente acontece em quais casos? Os casos onde provavelmente alguém que seja bom, alguém que seja tecnicamente excelente, tem a sua chance diminuída de acontecer o quê? Os famosos erros médicos veterinários. Portanto, o profissional bom, o médico que é bom, a médica que é boa, ela tem essa chance aqui de ocorrência de erros médicos na atividade dela diminuída. Porque, claro, se você é bom tecnicamente, as chances de você errar são menores. Parece óbvio, não parece? É, mas é isso mesmo. Aí você deve estar se perguntando, mas Renata, então qual é o meu risco? Se eu sou bom profissional, por que eu estaria em risco? De novo, por que você está falando isso para mim? Aí eu preciso falar para você que é bom, para você que é ótimo. Eu preciso voltar a falar para você, sim, tecnicamente você é bom, tecnicamente você é extraordinário, só que ainda assim você não é Deus. Parece óbvio isso? Mas é óbvio, né? Vamos lá, né? Vamos falar sobre a verdade. Não é isso. O que eu quero mostrar para vocês é que, embora você seja muito bom, você não é Deus. E que há, sim, as chances de você ser bom evitar erro. Há muito maior chance de você evitar erro porque você é bom, mas você muitas vezes não vai conseguir evitar o mau resultado. Por quê? Porque você não é Deus. E ninguém tem como evitar um mau resultado sempre. E a grande peculiaridade que eu quero que vocês extraiam disso aqui é que o seu cliente também não sabe essa diferença. O seu cliente, quando esse mau resultado se materializar, o seu cliente, que sou eu não sei que é só um mau resultado. Eu vou achar que é o quê? Que é erro. Dane-se que você tem 200 títulos. Dane-se que você fez USP. Dane-se que, como diz o Marco Antônio Gioso, fiz USP. Dane-se que você fez Harvard. Eu acho que você errou. E aí eu vou no Google e vou encontrar um monte de gente falando, se você acha que o médico veterinário errou, o cliente lá sabe o que é erro. O cliente sabe de parte técnica, o cliente não sabe. Então, para ele interpretar que é um erro, é muito fácil. Ele vai achar que aquele cachorro de 18 anos, com todos os problemas do mundo, de cardiopatia, nefropatia, diabetes, morreu porque você errou. E aí vai importar, sim, o que você é, além de ser bom para evitar isso aqui. Essa realidade aqui. E é isso que vocês precisam entender. E eu vou começar a destrinchar agora. Porque você é boa. Você tem essa cara maravilhosa. Só tem gente boa nesses lugares onde eu compro foto. Não tem ninguém feia. Só gente linda, maravilhosa, com essa cara de riqueza. Essa pessoa aqui é boa, assim como aquele médico bom, maravilhoso, ótimo. Só que, se o seu cliente entende que aquele mau resultado, tá, é um erro, você vai precisar provar se ele for, por acaso, te processar em uma daquelas esferas. Então, você vai precisar, além de ser bom, provar que você foi bom. Você vai precisar de evidências, de provas. E que muitas vezes isso vai estar aonde? Nos seus registros. Registro, documentos. Vocês vão precisar disso. É fundamental que vocês saibam a importância de um bom registro. E eu vou frisar isso já na próxima tela. E também vocês muitas vezes podem ser instados a responder sobre a comunicação que você realizou com esse cliente. Mas como assim? Como assim pode ser que você seja eventualmente processado, pode ser que você seja eventualmente condenado porque você não fez a informação chegar direito ao cliente. Mas eu falei, Renata, mas será que você falou de uma forma que ele consiga receber esclarecidamente? É isso que é importante que vocês tenham em mente. Isso é extremamente relevante, além de ser bom. Tudo isso importa. O registro que você fez e a forma como você falou para o seu cliente e o registro que você fez
dessa informação, desse esclarecimento. Antes que vocês fiquem com raiva de mim, esperem eu terminar a palestra. Se depois da palestra vocês ainda tiverem raiva do que eu estou falando, porque eu sei que é comum, porque eu sei que cria uma resistência, vocês, por favor, me deem a chance da ampla defesa, do contraditório, vão até meu Instagram e conversem comigo, que aí talvez vocês consigam entender mais através de outras palestras, porque aqui é pouco tempo. Cada assunto desse aqui a gente desenvolve 2 a 3 horas de conversa. Então, é importante que vocês saibam, voltando aqui, que além das provas, que podem, na grande maioria das vezes, elas vão acontecer em documentos, através, já a gente vai falar de qual é esse documento, você também pode precisar ter que responder por aquilo que você disse ao cliente. E você vai precisar provar que aquela informação que você deu chegou direito, que ele sabia, sim, o que era repouso, que ele sabia, sim, que não poderia dar comida 12 horas antes da cirurgia. E ele sabia, sim, eu vou falar essa palavra, porque ela virou uma polêmica linda no domingo, ele sabia, sim, o que era exodontia. E aí? E se você não prova que ele sabia, você pode ser condenado? Pode. E é isso que vocês precisam entender. Deixa eu só tirar essa tela daqui. Eu trago para vocês aqui uma informação importante, que é o registro em prontuário. Quando a gente fala desse registro, o documento mais importante da atividade de vocês é o prontuário. E que, por si só, você vai precisar provar que você não errou, que você, de fato, aconteceu, se materializou um risco, uma complicação, que era inerente ao procedimento que você estava realizando, ou o não sucesso daquele tratamento que você estava fazendo, você vai precisar dele, você vai precisar do prontuário. E você precisa saber também que deixar de elaborar prontuário, por si só, configura uma infração ética. Só que não basta só isso, vocês precisam saber o que colocar nesse prontuário. E a resolução hoje, 1321, traz várias normatizações, informações novas, essas informações vigentes desde o dia 4 de maio desse ano, e pela primeira vez temos na medicina veterinária há uma resolução falando sobre o que precisa ter um prontuário. Já tive clientes minhas processadas no conselho falando, mas eu não sabia que tinha que escrever isso no prontuário. O prontuário traz várias informações que você precisa elaborar, colocar todos os procedimentos realizados no animal, de uma forma mais genérica, mas já tinha isso previsto no Código de Ética. Agora, essa resolução ela veio destrinchando o que você precisa colocar nesse documento. Volto no Código de Ética. Além disso, também é vedado ao médico veterinário deixar de fornecer ao cliente, quando solicitado, o prontuário. Então, tudo isso aqui pode configurar uma infração ética para você, mesmo que você seja bom. E que você, sendo bom, você precisa saber a importância desse registro, que não é um registro para que você evite ser processado. Não é um registro para que você esfregue na cara do cliente que você está certo. É um registro para assistir o animal. Esse registro existe para isso. E o bom profissional, ele precisa saber disso também. Precisa saber disso de uma forma prioritária. Além do que a gente está falando, o que mais é importante? A informação. Você precisa entender que, além de ser bom, você precisa saber registrar e informar ao seu cliente. Por quê? Porque você pode ser, amanhã ou depois, processado e condenado, mesmo que tecnicamente você tenha agido corretamente. Isso existe e está cada vez mais se comentando isso na medicina humana. A gente tem decisão do STJ nesse sentido. E o que vocês precisam entender a respeito dessa comunicação, dessa informação, desse esclarecimento que precisa chegar para o seu cliente? Que tipo de informação você precisa passar? Isso é muito extenso. É um assunto que a gente poderia desenvolver novamente durante mais horas. Mas, resumindo aqui, o que vocês precisam saber é que essa informação precisa chegar de acordo com as características do cliente, do paciente, ou seja, de acordo com a especificidade desse paciente, por mais estranho que ele seja, apesar de achar isso aqui uma fofura. Você precisa atender à realidade daquele paciente. E só ele? Não. Você vai analisar a realidade desse paciente, vai esclarecer sobre as peculiaridades desse paciente, se o risco dele é maior ou menor, por ele ser idoso, por ele ser cardiopata, por ele ser nefropata e etc. E tal. Isso tudo vocês precisam encarar de forma individualizada.
Um atendimento não será igual ao outro, por mais que os animais tenham as mesmas doenças. E vocês também precisam encarar que essas informações precisam chegar ao cliente também de forma diferenciada, porque um cliente, isso vocês já devem ter visto, um cliente é diferente do outro, né? Então, até aquele cliente que você odeia, até aquele cliente difícil, que não vamos romantizar, a gente não pode rotular, mas tem e existem clientes difíceis. Existem clientes complicados, que além de ter esse animal aqui, ela também tem o poodle. E talvez ela tenha 8 gatos. E você vai precisar lidar com ela e com as características dela, além de ser bom tecnicamente. Para quê? Para que a informação chegue de forma adequada, clara, precisa, ostensiva nessa sua cliente. Para quê? Para que você não viole a autonomia dela, a autonomia que ela tem de escolher, de decidir. E ela só vai ter essa autonomia completa se você esclarecer de forma completa, de forma precisa, de forma correta a essa sua cliente. Ou seja, você tem que entender as peculiaridades dela, as capacidades cognitivas do cliente. 5 minutos antes da palestra, sobre as peculiaridades de atender um cliente idoso. Você não tem como dizer que você atende um cliente de 25 anos igual a uma cliente de 95. São clientes diferentes e a forma de se comunicar também precisa ser. Para quê? Para que não haja falha no dever de informação. E esse dever de informação, para que a gente não se estenda, ele está previsto no Código de Defesa do Consumidor, vocês precisam conhecer isso, o Código de Defesa do Consumidor, e está também previsto no Código de Ética de vocês e agora na Resolução 1321. Para resumir, para deixar de uma forma bastante abrangente, a necessidade de vocês entenderem sobre o dever de informação na atividade de vocês. E aqui eu trago uma decisão judicial de julho de 2018, que assim que saiu eu consegui essa decisão, que é relativa à medicina veterinária, onde o profissional foi condenado, ele foi condenado apenas porque não informou corretamente o cliente. Isso acontece? Acontece, pode acontecer? Pode, vai depender tudo do contexto. Né? A gente não pode generalizar, mas a depender da inicial, a depender do que o cliente está argumentando e reclamando, pode ser que você seja obrigado a pagar ou a indenizar um cliente, não porque você errou tecnicamente, que é o que aconteceu aqui, mas porque você não informou corretamente. E eu vou só traduzir aqui um trecho da decisão judicial para que vocês não fiquem com raiva de mim, achando que eu estou criando isso e burocratizando o trabalho de vocês. Consoante afirmado pelos próprios conselheiros do CMV do Rio Grande do Sul, era dever do profissional monitorar o cão até que os medicamentos se mostrassem adequados. Nisso nos a referir que se esperava que o veterinário informasse, explicasse e orientasse a proprietária do cão em relação às complicações ou reações esperadas quanto ao tratamento por ele indicado. Está aqui previsto no Código de Defesa do Consumidor, informação adequada e clara, está também atrelado ao princípio da boa-fé objetiva, a informação tem que ser ampla, clara, correta, precisa, ostensiva, e também está demonstrada a inexistência de comunicação à autora acerca das possíveis adversidades enfrentadas no tratamento prescrito pelo profissional. Foi realizada perícia nesse processo, onde se constatou que não houve superdosagem, não houve erro técnico do profissional, mas houve falha na prestação do serviço, no que tange o dever de informação, e por isso houve a condenação do profissional. Então, vocês não podem ignorar que isso é importante, até para você que é bom profissional. O que mais? Eu sou um bom profissional, já entendi tudo aí que você acabou de falar. Eu já sei que eu preciso registrar, eu sei que preciso informar, eu sou muito estudioso, eu já decorei o Código de Ética, eu já decorei o Código de Defesa do Consumidor, eu já elaborei uns documentos, os termos agora, principalmente de acordo com a Resolução 1321, da forma mais completa possível. Eu tenho todo um processo de consentimento implementado na minha instituição. Renata, eu sei tudo, só tenho um problema. Eu preferia lidar só com os animais. Isso é, de fato, um problema para mim? Será que é? Eu preciso mostrar para vocês que muitos profissionais onde eu vou nas instituições, onde eu faço um trabalho nas instituições, eu faço essa pergunta para esses profissionais. Se você pudesse escolher, você preferiria lidar apenas com seres humanos ou só com os animais? E muitos me respondem, eu preferia 1000 vezes os animais. Vocês imaginem essa pergunta feita para a recepção. Que problema que isso não traz para essa instituição?
porque a recepção também faz parte desse contexto de assistência, a gente não pode ignorar isso. Mas esse profissional aqui, ele já é muito letrado, ele já é muito informado, ele é um profissional acima da média. Então, o que aconteceu com ele? Ele se fechou, ele perdeu a paciência com o cliente. Na verdade, o grande sonho desse profissional aqui é de ser abduzido por ETs na próxima mutação da Terra. Ele quer sumir, ele não consegue mais repetir 20 vezes para o cliente a mesma coisa. Ele já não tem mais, ele não quer mais explicar o que é 0,1 ml na seringa, ele não quer mais lidar com aquele erro do cliente que, em vez de colocar a seringa na boca, injetou a substância no animal. Ele não tem mais paciência para a picuinha do cliente, para os descontos, pedido de desconto, o pedido famoso da você pode só uma olhadinha. Esse veterinário não tem mais paciência para isso. Ele não quer mais explicar o que é repouso para o cliente. Ele não tem mais paciência de falar o óbvio, de que se é jejum, você não pode dar 2 bolinhas de ração 12 horas antes do procedimento. Esse veterinário existe. Esse veterinário não tem mais, ou talvez nunca tenha tido, habilidade para lidar com outro ser humano, principalmente o cliente. E esses clientes que hoje estão cada vez mais informados, cada vez mais talvez mais difíceis, talvez mais questionadores, e aí forma essa casca, forma essa atmosfera de intolerância no profissional. E essa falta de habilidade de se relacionar pode gerar a quebra da relação de confiança. E muitos processos iniciam por isso, por essa falha no relacionamento. Então, é importante saber, além de ser bom, que você tem todo um caminho para seguir. Você tem problema de você ser assim? Não, desde que você não precise lidar com o cliente. Porque se vocês... Isso aí eu já ouvi muito, até nas aulas de Gioso. E se você fez veterinária para lidar com bicho apenas, você está fazendo a profissão errada. A não ser que você procure, dentro da sua profissão, aí que eu falo que não tem problema, desde que você, dentro da sua profissão, não lide diretamente com esse cliente. Porque você é muito bom, mas você precisa saber passar isso para o cliente, estabelecer essa relação de confiança, porque senão você vai ter problemas na sua atividade e talvez você nem seja feliz fazendo isso que você faz. Então, tem, dentro da profissão de vocês, outras funções que vocês não precisam diretamente lidar com o cliente. Quem está trabalhando dentro de um laboratório, ou alguma outra função relacionada à venda. Tem outras 1000 funções que vocês podem fazer que não precisa lidar, não tem esse dia a dia com o cliente, que você precisa estabelecer esse bom relacionamento e precisa estabelecer essa relação de confiança. Então, para terminar, aqui vou caminhando para o fim da nossa exposição de hoje. Dentre aqui, o atendimento que você faz ao seu cliente, há um desgaste, eu gosto de resumir assim, um desgaste na atividade de vocês, aqui relacionados a processos éticos, processos judiciais e exposição em rede social, que às vezes nem é só isso. Às vezes é antes disso o problema. Às vezes é um acordo extrajudicial, onde o veterinário vira para mim e fala: Renata, eu pago o que ela quiser, mas eu não quero mais olhar para a cara dela, porque ela me faz mal. É isso aqui que você precisa evitar. E o bom profissional tem um caminho longo a percorrer para evitar isso. E que não basta apenas ser bom tecnicamente. Primeiro caminho, primeira pedra no seu caminho é a ausência de gerenciamento da expectativa do seu cliente. Como eu queria poder falar 2 horas sobre isso aqui. Só sobre a ausência de gerenciamento da expectativa dos clientes na atividade de vocês. Por quê? Porque de um lado fica, e é normal isso, eu sei que isso é comum, de um lado fica você querendo vender, porque, claro, você precisa trabalhar, você precisa, e você entende aquela necessidade do animal de submeter aquele procedimento que é para o bem dele, então você quer que esse cliente faça e da forma mais rápida possível. Só que você esquece que nesse trâmite você não pode esquecer de gerenciar a expectativa desse cliente. Eu fiz um post agora, ontem, sobre isso. Porque esse cliente, sem esse gerenciamento de expectativa, ele se frustra muito rápido. Por quê? Porque ele espera mais do que deveria de você. Você fica, numa visão do cliente, você fica como um super-herói, que você precisa resolver os problemas dele, dando uma garantia de resultado, uma garantia de sucesso, que não existe na profissão de vocês em nenhuma.
Então, vocês não podem, de forma alguma, esquecer de gerenciar a expectativa do cliente. Eu vou dar um exemplo que a gente estava dando no domingo, lá na reunião da Associação Brasileira de Odontologia Veterinária. Eu preciso dizer para o cliente que, nesse tratamento odontológico, podem cair 10 dentes. Por quê? Porque se ele espera que não caia nenhum dente, você gerou ali, na cabecinha desse cliente, uma obrigação de resultado. Ele não sabia disso, não que você vá ser condenado por isso, mas pode ser. Ele podia optar por um outro profissional, ele podia optar por não realizar o procedimento agora, ele podia fazer uma outra pesquisa sobre um tratamento odontológico e ele não sabia disso. Só ficou sabendo quando o animal chegou sem dente. Então, esse gerenciamento da expectativa sobre ser grave, se não ser grave, se você pode garantir ou não o sucesso desse tratamento, eu digo até tratamentos dermatológicos, que às vezes vocês vão tentar várias formas de chegar no resultado e às vezes caminha longo e o cliente gasta dinheiro e aí ele fica o quê? Insatisfeito. Então, precisa gerenciar essa primeira pedra do bom profissional e que está diretamente ligada ao falha no dever de informação. Porque se você não gerenciou a expectativa, muito provavelmente você falhou aqui. Você falhou na arte de informar e não é informar. Porque eu gosto muito da frase do livro do Dantas que diz: o esclarecimento pressupõe o diálogo mais do que a mera transcrição de palavras. Isso quer dizer o quê? Que o esclarecimento não é informação. Vocês precisam esclarecer, ter diálogo, sentir esse cliente. Para quê? Para que ele depois não diga que você não falou. E vocês, muitas vezes, em procedimentos de risco, vocês vão precisar materializar essa informação num papel, que são os famosos termos de consentimento livre esclarecido. A terceira pedra é o mau resultado, que ninguém está livre, ninguém é Deus. Você fez o seu melhor, sua obrigação é de e-mail. Ou seja, você é o melhor da sua área, você é a referência como profissional, você é o melhor do Brasil, que está na sua especialidade, está morando fora. Você é excelente, só que você não consegue garantir que não vai acontecer o mau resultado. E se esse mau resultado acontece, se houve aqui essa pedra e essa pedra, você pode ter problemas, mesmo sendo bom tecnicamente. E aí vem a quarta pedra, a ausência de registro. Aconteceu o mau resultado e ainda assim você nem registrou. O que aconteceu nessa cirurgia? Não tem registro. O que aconteceu durante o procedimento anestésico? Também não tem registro. Como que você prova que você é bom tecnicamente? É complicada a vida do profissional que age sem observar essas pedras na estrada. E a próxima, falha no relacionamento. Então, não adianta você ser maravilhoso, ser bom, ser mais que bom, você é ótimo, só que você preferia morar em Nárnia. Você preferia ser abduzido pelos ETs e não ter que conversar com o cliente. O animal morre e você não vai acolher o cliente. O animal morre e quem vai falar, dar uma explicação é o RT, é o gestor, e você não aparece. O que o cliente acha? Que você errou. O que o cliente acha? Que você abandonou ele, que você não acolheu ele no pior momento da vida dele, quando ele mais precisava de você. Isso tudo representa uma falha no relacionamento. Isso tudo pode representar um risco maior para o bom profissional. Então, cuidado, precisa criar, se você não tem, habilidades de se relacionar. Não só todas essas partes éticas e jurídicas, mas também prestar atenção na forma como você se relaciona com os clientes. Para quê? Para que não haja a quebra da relação de confiança. Porque quando há essa quebra da relação de confiança, é difícil de resgatar. E aí o cliente vai para a internet, aí o cliente vai para um processo ético, aí o cliente vai para um processo judicial. Ah, Renata, mas eu fiz tudo isso e o cliente foi e me processou. Acontece? Acontece. Eu sei que acontece. Olha só que coisa absurda. Acontece quando você faz tudo isso. Imagina se você não fizer. Então, é importante vocês prestarem atenção, e o meu objetivo aqui não é assustar, o objetivo aqui é que ninguém fique com raiva de mim, o objetivo aqui é evitar que vocês sofram esse desgaste. Porque uma reclamação do cliente pode nem gerar isso aqui tudo, mas gera, sei lá, uma semana sem dormir, gera uma semana falando comigo, uma semana falando com algum outro advogado, uma semana tentando resolver, fazendo uma notificação extrajudicial, entrando num acordo, enfim, problemas. E que a gente quer que você não tenha problemas. Para quê? Para você continuar sendo esse bom profissional que hoje é o espectador da exposição. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso. E fica aqui meus últimos recados para vocês. Estude. Não tem como. A sua obrigação número 1 é ser bom. E é por isso que eu estava falando para você que é bom. O que ainda não é bom tem essa etapa antes do 1 para chegar.
Você precisa ser bom, porque se você não é bom, a gente está pulando etapa. A gente está atropelando os momentos. A gente precisa primeiro ser bom, precisa ser estudioso, se aprimorar tecnologicamente, aplicar a melhor técnica, né, no seu animal, no seu cliente, enfim. Tudo isso você precisa oferecer e para isso você precisa estudar, precisa se atualizar. A atualização é sem fim, gente. São cursos, são palestras, são livros. Sempre a medicina está em evolução, a veterinária, então, nem se fala. E como direito, a gente não pode parar de estudar, senão a gente compromete o nosso cliente e vocês também. Então, essa dica aqui é número 1 para aqueles que já são bons, nem precisam, porque já aplicam. O ponto 2, consideração 2, registre. Você é bom, então tenha o hábito de registrar toda a sua técnica eficiente em prontuário. Porque você pode precisar dessas informações para assistir o seu paciente. Você pode precisar dessas informações para responder a uma reclamação desse cliente, não importa em qual esfera. Então, número 2, registre, lembrando da Resolução 1321 de 2020 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Conselho 3, consideração, não é conselho não, conselho se fosse bom, né? Consideração final, informe. Você já sabe que você é bom, você já sabe que você precisa registrar, que você agora precisa informar. E muitas vezes, além de informar, porque a informação começa oral, você vai precisar registrar a informação também. Isso tudo pode configurar falha na prestação do serviço. Tudo o que você deixou de informar e que eventualmente tenha gerado um dano nesse animal pode, e às vezes sem o dano. O animal está bem, mas passou por um momento difícil, passou por um transtorno desnecessário, como naquela ação judicial, onde o animal estava ótimo, vivo e muito bem, mas causou um momento de estresse, um momento de desgaste na cliente, pela situação que o animal estava. Gente, informe e registre. Registre a informação. Preserve o bom relacionamento. Seria aqui a dica do milênio, né? Preserve o bom relacionamento, porque isso aqui vai ser essencial, não só para você esclarecer uma dúvida que o cliente tenha, ou até uma desconfiança dele, uma rusga que apareça durante essa assistência que você está prestando, você resolve aqui, olha, com um bom relacionamento. Quiçá você resolve o erro, porque ninguém é infalível, não. Talvez você resolva o erro, corrija o erro e preserva o bom relacionamento. Agora, não tem como começar ruim e depois tentar resgatar um relacionamento depois que o erro aconteceu. Então, primeiro, pensar no bom relacionamento para evitar esses problemas, esses desgastes lá na frente. E, por fim, busque orientação jurídica. Vocês não sabem tudo, assim como eu não sei. Então, a gente precisa de uma ajuda multidisciplinar na atividade da gente, o tempo inteiro. Então, não é problema não saber como eu faço, como eu preencho, como eu crio os passos, como eu me protejo. Não é problema, aliás, é a solução você buscar a saída. É melhor você buscar orientação do que agir de forma que te coloque em um risco desnecessário. Essas são as minhas considerações de hoje. Fico aqui com 5 minutinhos finais para agradecer a quem está assistindo, um enorme prazer, e fico à disposição para quem ainda não me conhece, aqui está no Instagram, e o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Muito obrigada.